Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita honra e muita alegria, me apresento diante de vocês para mais uma etapa dentro do projeto ABEBM TV ano 2022 e nesta noite vamos discorrer, confabular sobre o tema lembrança da existência corporal, descrita no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, nas questões 304 a 319. Nesse sentido, a ideia é discorrer sobre o que acontece conosco a partir do momento em que desencarnamos e nós, espíritos, nos desvencilhamos do corpo que nos serviu de veículo durante a última existência na face da Terra, como encarnado. E a partir desse momento, como é que a gente vai, em tese, se comportar, não tendo esse corpo que nos serviu como veículo para cumprirmos todas as tarefas a que nos propomos ainda na erraticidade, antes de reencarnarmos, como uma forma de diminuirmos ou quitarmos alguns débitos do passado e nos prepararmos convenientemente durante a existência no invólucro carnal para então levar a efeito as propostas acertadas no planejamento no plano invisível. Então, dito isso, vamos à leitura da página de abertura, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de ombrear com vocês na busca do entendimento do que é de fato a doutrina espírita em nossas vidas e as consequências das nossas virtudes e dos nossos vícios nas vidas passadas. Bem, a página de abertura vai ser lida, tirada de o livro O Espírito da Verdade, por Chico Xavier e em parceria com Valdo Vieira, nas mensagens trazidas por espíritos diversos. E nesta noite, a lição é de número 29, na página 107, cujo título é Se Tens Fé. Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo, não te restrinjas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra a cada um com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Transitarás no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante, e mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que os mais amados releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente, qual se a oração sem as boas obras te outorgasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus, mas sim caminharás
realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentarás sobretudo o esforço diário do próprio burilamento através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Assina Emmanuel. Senhor, ao iniciarmos o trabalho desta noite, temos a fé, temos a esperança. Temos a convicção de que somente a fé e a esperança não vão produzir o resultado esperado por nós e o resultado esperado por Deus, Criador de todas as coisas. É preciso, sobretudo, Senhor, a obra, porque se a fé sem obra não é nada, a obra sem fé nada é. Bem o sabemos, Senhor. Então permita que continuemos nesse projeto. Permita que consigamos atender à empreitada e à expectativa que nos cerca nesta noite e que os bons obreiros da espiritualidade amiga nos envolvam a todos, desde aqueles que nos apoiam para a consecução desse objetivo e até aqueles queridos irmãos que estão a assistir à apresentação desse trabalho. Envolve-nos a todos nesse manto de luz e paz e se conosco, Senhor, agora e por todo sempre, que assim seja. Bom, nós sempre nos valemos dos alfarrábios, dos rascunhos, das anotações, para não nos perdermos no roteiro estabelecido dentro da doutrina e para não fugirmos ao tema proposto, que está elencado nas questões 304 a 319 de O Livro dos Espíritos, cujo subtítulo é Lembrança da Existência Corporal. A primeira pergunta diz, 304, o espírito se lembra da sua existência corporal? Sim, porque em verdade, a nossa verdadeira vida é no plano invisível. Quando reencarnamos, necessitamos desse corpo para levar a efeito o cumprimento das provas e também o resgate das dívidas contraídas nas existências anteriores. Precisamos de um corpo para sentir dor, angústia, vicissitude, mas acima de tudo, para vencermos a tudo isso com a caridade, solidariedade, fraternidade, respeitando, atendendo e servindo ao próximo, porque é assim que nós servimos ao Senhor, Criador de todas as coisas. E a questão 305 pergunta, a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? E a resposta dos espíritos é que não. Até porque, ainda que fosse o término da existência daquele corpo, e não do espírito, daquele corpo, por uma doença de curto, médio ou longo prazo, em que aos poucos acontece o desligamento, que a espiritualidade vem capitaneando junto com nossos protetores, nossos mentores, dentro dessa expectativa, ainda assim, todos nós experimentamos uma perturbação no momento da separação definitiva do corpo e do espírito. Essa perturbação pode durar 15 minutos, pode durar 15 anos, pode durar 15 séculos. Vai depender muito da bagagem que nós, enquanto espíritos, trazemos da nossa trajetória e das existências anteriores de tudo aquilo que acumulamos de débito e de crédito, o que temos de vício e o que temos de virtudes.
Tudo isso lastreado, baseado e como consequência do nosso livre-arbítrio. Então, na erraticidade, o espírito tem capacidade plena. E dependendo do grau evolutivo, tem à disposição orientadores e os recursos todos da espiritualidade, como equipamentos, tudo, os laboratórios. Olha, é uma coisa fantástica que existe na erraticidade ou no plano invisível. Erraticidade porque nós não sabemos, enquanto encarnados, para onde vamos. E mesmo depois de desencarnados, nós ainda nesse estado de perturbação, vamos depender muito dos nossos familiares que nos antecederam na pátria espiritual, dos nossos amigos, daqueles a quem beneficiamos de alguma forma, que nem sabemos, nós não sabemos quem vai nos receber do outro lado. Os amigos que vão estar apostos para nos acompanhar na nossa trajetória até que tenhamos a possibilidade de ser senhores de si ou senhores de nós mesmos, já despertos em plenitude para aí sim começar a avaliar o que foi a nossa trajetória na existência corpórea anterior. Mas, para a grande maioria, de fato, ao desencarnar, há assim variadíssimas formas, variadíssimas condições, e sempre dependendo do grau de evolução espiritual, que independe do intelecto, independe da cultura, independe da instrução, independe da educação alcançada na formação intelectual. É contado principalmente a evolução moral. Foi isso que Jesus veio trazer como exemplo, como lição para todos nós. Então, dentro dessa expectativa, nós, por exemplo, André Luiz, nas obras psicografadas por Chico Xavier, teria ficado no umbral aproximadamente 8 anos. E olha que pelas obras da codificação, através de Chico Xavier, André Luiz para nós é um grande benfeitor. Mas na última encarnação de que se tem notícia, antes de chegar no plano espiritual, André Luiz tinha excessos à mesa, ou seja, na alimentação. André Luiz ingeria bebida alcoólica. André Luiz fumava. Então, nessas circunstâncias, a consequência foi um corpo totalmente falido, numa mesa de cirurgia. Ele, que era médico e cuidou de tanta gente, entregou o corpo para a sepultura e ascendeu ao plano superior. Mas graças à caridade que exercitava, mesmo brincando, zombando, rindo, contando piadas, ainda assim, ele fez uma grande obra. E foi a intercessão desses que ele sequer se lembrava, que alguns ele sequer conhecia, apenas atendia, é que intercederam e ele então foi encontrado por essa luz magnífica da Mãe Santíssima com os seus auxiliares. Mas foram 8 anos no umbral, pelo que se tem notícia. Agora, nós não somos André Luiz. Nós, aparentemente, não fizemos um trabalho meritório que ele fez. Como será a nossa chegada no plano do invisível, nós que somos espíritos comuns? Então, tem uma outra pergunta mais adiante, que diz assim: o espírito entrevê o objetivo da vida terrena com relação à vida futura? Mas era o de que falávamos ainda há pouco do planejamento. Nada acontece com o espírito enquanto encarnado na Terra que não tenha sido pormenorizado num lugar chamado planejamento. Antes do acoplamento por magnetismo do nosso espírito e o perispírito no ventre daquela mãe maravilhosa que nos deu a oportunidade de vir à luz, há um planejamento e nós submetemos e às vezes com misericórdia nos permitem inclusive fazer propostas. Porque pela nossa vontade, considerando o nosso débito,
estaríamos querendo cumprir todas as provas numa só existência, e isso é impossível. Então, dentro da doutrina espírita, que é a fé raciocinada, nós somos orientados ainda lá no setor de planejamento na erraticidade, a apenas elencarmos as provas que poderíamos suportar. E muitas das vezes nós ainda saímos daqui devendo, não só por não conseguir numa existência aplacar os débitos anteriores, como ainda contraímos outros débitos. Então, hoje, na madureza da existência na carne, quando compreendemos pela fé raciocinada sobre a verdade da verdadeira razão de estarmos aqui, é a hora que tem o choro e o ranger de dentes. Então, quando falamos das questões 132, porque é necessário encarnar, 166, porque vamos passar pela nova prova de uma outra reencarnação, com a necessidade lá na questão 167, que é a expiação, é exatamente por isso. Uma só existência não é possível. Mas mesmo assim, ainda no grau de perturbação que acomete a todos os espíritos que chegam lá, como dissemos, 15 minutos, 15 anos, 15 séculos, ainda assim, todos têm a capacidade, têm a disposição, todo o acervo, como se fosse um filme, uma retrospectiva passando diante dos olhos, vamos dizer assim, literalmente diante dos olhos, porque estamos na matéria e dependemos dele para enxergar. Mas lá na erraticidade vai passar diante de nós. Não temos os olhos da matéria, mas temos a memória, temos a consciência. O nosso espírito está associado consorciado com o perispírito. E esse filme vai passar. E é nessa hora que nós vamos ver que, mais uma vez, temos mais quedas do que elevações. Então, se as leis de Deus estão em nossa consciência, como diz a questão 621 de O Livro dos Espíritos, nós temos um modelo e guia que é Jesus Cristo na questão 625 dessa mesma obra de Allan Kardec. E por quê? 2000 anos depois de Jesus ter passado na Palestina, nós não aprendemos as lições. Paciência, aí vai depender de cada um, como resultado das decisões tramadas pelo livre-arbítrio. E aí, ainda que encarnados, nós tenhamos o véu do esquecimento para obliterar, porque se reencarnamos, nós não tivemos sido flor que se cheire na anterior. Se reencarnamos é porque houve mais falha do que acerto, mais vício do que virtude. Então, na mesma medida em que nós temos a memória obliterada pelas existências anteriores, nós temos a memória ampliada quando chegamos à erraticidade exatamente para poder expiar isso tudo. Mas mesmo assim, ainda que a matéria tenha um tempo muito mais finito, irrisório com relação ao tempo da eternidade, nós nos agarramos a todas essas possibilidades para não deixar a matéria. Pelos prazeres, pelos gozos, pelos 7 pecados capitais, pelos vícios. Então, chegando lá, nós temos saudade dessa última existência, apesar das dores, apesar das doenças, muitas das quais obrigam a que nós nos afastemos desse corpo e, enquanto espírito, retornemos à erraticidade. Então, essa lembrança da existência corpórea é porque na existência corpórea que nós experimentamos tudo aquilo que representa a porta larga. A porta estreita nós não queremos, a verdade nós não queremos. Olhar naquele espelho que vai desnudar o nosso espírito, ou como se diz aqui, os recônditos da alma, nós não queremos, porque essa verdade dói. É nesse momento da autocrítica, é nesse momento da reforma íntima que nós optamos por adiar essa reforma. Está tão bom assim, estou sentindo dor, estou sofrendo, estou em angústia, estou em depressão, tenho ansiedade, tenho estado tão irritado com as coisas, tão aborrecido,
quero tanta coisa, tenho tantos desejos, tantos objetos de desejo para alcançar e não consigo porque depende do dinheiro, depende da oportunidade, e isso me angustia. Então, essa angústia, essa depressão, essa crise existencial dita pelos homens aqui embaixo na matéria, nada significam quando chega na erraticidade, porque lá a verdade está diante de nós. Então esse apego à matéria, quando a gente chega na erraticidade, mesmo passando por variadíssimos graus de perturbação, em algum momento a gente vai despertar. Mas quando desperta é justamente para que a gente possa aprender de fato tudo aquilo numa velocidade, numa intensidade, numa profundidade muito maior do que se estivéssemos na matéria. Então, o que levaria 10, 15, 20 anos na face da Terra encarnado, talvez em uma semana adquire esse conhecimento. Mas vamos adiante. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? A resposta dos espíritos é um envoltório grosseiro que o limitava, do qual se livrou, sendo-lhe indiferente o destino que se lhe dê, uma vez que, descartado com a falência das células e órgãos, resta inútil. Ora, se ele resta inútil, se eu sair do escafandro, se eu ganhei liberdade enquanto espírito, por que eu vou ficar aferrado à lembrança da existência corpórea? A minha realidade é outra. Lembram da segunda parte do livro o livro Céu e Inferno, por Allan Kardec? Espíritos Felizes, o senhor Sanson, que desencarnou na Paris, na mesma época, contemporâneo de Kardec e tal, foi evocado o espírito do senhor Sanson e ele fez toda a descrição. Era o espírito feliz que já estava conscientizado de tudo aquilo que se passou, até durante o chamado passamento. Assistiu a tudo, rememorou tudo com claridade, com bastante clareza, bem cristalino, para instruir e servir de lição, para tentarmos ser no futuro espíritos felizes. Perdão. Então, na medida em que chegamos à erraticidade, ou vamos, já que Kardec tratava o espírito, então como é que o espírito vai se apegar a essas coisas e como é que ele trata? Bem, o que vai ficar em verdade é a boa lembrança que ficou entre os entes queridos, entre os amigos, aqueles que foram beneficiados por algum ato, alguma atitude, alguma ação que a gente deixou de bom, exercitando a solidariedade, a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo, que foi exemplificado por Jesus, né? Então, tem uma outra pergunta que diz respeito assim, a questão 311. O respeito que se tem às coisas materiais que restam do espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? Então, em verdade, a verdadeira felicidade do espírito está na lembrança que ele deixa, como ele é lembrado pelos entes queridos, não deixando de acrescentar que a família, que é a primeira e verdadeira escola para toda uma existência de cada um de nós, está sempre dividida. Uma parte da família nos antecede na erraticidade, chega a nossa vez e os mais novos vão ficando. Aí vamos também para a erraticidade, os mais novos também vão, aqueles que nos antecederam já voltaram e tem sempre uma parte da família para receber. Essa família dificilmente fica mudando daqui para ali, dali para aqui. A família tem um grupo, aquele grupo está consorciado. Não é necessariamente a família consanguínea, mas principalmente aqueles por afinidade. Então vão ficar sempre circulando em torno de um núcleo. Ora vai, ora vem, ora vai, ora vem. E assim que nós vamos nos depurando. Então quando tem lá
no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, 84 modelos de prece, a partir me parece que do item 61, 62, até o 74, 75, por exemplo, são preces pelos inimigos, são preces pelos parentes, pelos entes queridos, por todos aqueles que conviveram conosco aqui na existência corpórea, e são esses os responsáveis daqueles que ficam, para nos guardar na lembrança, rememorar aquilo de bom e até de ruim que deixamos na memória deles, dos encarnados, bem como quando chegarmos na erraticidade, vamos prestar conta também, incluindo aqueles nossos entes queridos, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, né? As nossas virtudes também são muito poucas, não se iludam com isso não. E os espíritos, em verdade, eles conservam essa lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante a última existência corporal? Então, muito frequentemente, sim, na resposta dos espíritos a essa questão. Então, daí a felicidade da liberdade com a morte do corpo. Imagina alguém que sofre com as dores do ciático, alguém com dores nas articulações. Olha, gente, a dor moral pesa muito, mas a dor física, essa dor da matéria, toma um remédio, melhora, mas a dor volta. Faz cirurgia e a dor volta. Aquilo atormentando você, todo mundo em volta de você, aparentemente curtindo com prazer festas, praias, acampamentos, carnaval, aglomerações, eventos, aniversários, e você às vezes sentindo dor e tem que ficar ali. Aí você imagina assim, meu Deus, por que tanto sofrimento, por que tanta dor? Está todo mundo rindo à minha volta. Cada um com a dor que merece. Eles também sentem dor. Não se sinta isolado, não se sinta diminuído porque eles estão iguaizinhos a vocês. Eu estou igualzinho a vocês, falando aqui sentadinho na cadeira, no conforto da sala, sendo gravado, estou sentindo dores, mas faz parte do aprendizado. Agora, essas dores foram um pedido meu na erraticidade, lá no planejamento, antes de reencarnar, como se fosse uma missão sentir dor? Ou essa dor, essa angústia, essa ansiedade, as vicissitudes, enfim, que assolam o meu corpo e o meu espírito, não teriam sido consequências das existências anteriores? Não é o resultado mais fidedigno da trajetória que eu escolhi pelo meu livre-arbítrio? Deus não diz para você não fazer. Deus não diz para você fazer. A lei de Deus está lá escrita. Observe o seguinte: Código Penal Brasileiro, artigo 121. O que é que está escrito lá? Matar alguém. O artigo 121 do Código Penal Brasileiro não diz que é proibido matar. Ele não diz é permitido matar em algumas circunstâncias. Não diz. Ele só diz assim, matar alguém. Se o livre-arbítrio levar alguém a matar um outro alguém, aí sim, na descrição do que é elencado ao longo do artigo 121, tem as consequências. Assim, é a atitude de Deus com relação a todos nós. Temos como um grande exemplo os 10 mandamentos de Moisés. Não matarás, mas Moisés era o legislador. Ele precisava de escrever daquela forma, ou psicografar, já que médium ele era, porque ele precisava trazer um pouco de rigor, um pouco mais de rigor, naquela sociedade da época em que a Bíblia, os 10 mandamentos, começaram a ser redigidos. Aí vem a pergunta, quantos de nós não estiveram lá naquela época de Moisés?
Quantos de nós não estiveram lá naquela época com Jesus? E 2000 anos depois, ainda estamos aqui, sentindo dores, angústias, vicissitudes e preocupados, sim, preocupados com o que nos espera ao deixarmos esse corpo. Isso o que significa? Já é um ensaio da consciência. Já é a autocrítica que começa a ensaiar, mas o que precisa agora, de fato, é a reforma íntima, para que nós não tenhamos temor do que vamos encontrar na erraticidade e para que nós não sintamos saudade dessa existência corpórea. Porque o que estamos vivenciando nesse corpo vai ficar aqui nesse corpo. Só vamos levar as consequências daquilo que fizermos ou deixarmos de fazer. Então, muito bem. Um homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? A resposta dos espíritos é somente espíritos inferiores como nós é que vão se ressentir, vão sentir saudade desse último corpo. Apesar das dores, angústia, ansiedade, vicissitudes. É como diz aqui o comum dos mortais, tá ruim, mas tá bom, né? Então vamos continuar aqui, eu não quero e não, hein? Eu até acho interessante o paraíso lá, não sei como é que vai ser o umbral, tenho até curiosidade, só não tenho pressa. Eu quero continuar aqui. O vício tá bom, eu sinto prazer, eu sinto alegria, apesar das dores. Mas a verdadeira vida não é aqui. Então, ao deixar o envoltório carnal, eu vou descobrir que a felicidade verdadeira está lá no outro plano. Como Jesus dizia que o reino dele não era deste mundo e a verdadeira vida está lá. Por isso que são considerados como frações de segundo, cada existência, por mais longeva que seja no corpo, na terra, do que a erraticidade e a eternidade do espírito, da forma como foi criado por Deus. Então, por exemplo, tem uma outra pergunta que diz assim, a 314, aquele que começou grandes trabalhos, com fim útil e que os vê interrompido pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabado? É claro que não. Até porque, chegando na erraticidade, ele tem tanta consciência daquela verdadeira missão para a qual ele foi designado para cumprir, que as dores, angústias e vicissitudes que nos aterrorizam todos os dias, para ele não são nada. Querem exemplos? Buda, Foyi, Lao Tse, Sócrates, Platão, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Nelson Mandela, Chico Xavier, com todas as dores, com todo o sofrimento físico, as lamentações diante de Emmanuel. Emmanuel prontamente mostrava para ele, isso aí era nada. Ardia um olho, saía sangue do olho, não podia escrever. Ele tem dois. Tu tens dois, está reclamando de um, tu tem um outro. E vamos trabalhar. E Chico trabalhou, sentindo dor, angústia e vicissitude como nós. E olha a grandiosidade do trabalho, a grandiosidade da obra que deixou. Ah, mas o Chico já era um espírito elevado, mas ele um dia não passou pelo que nós estamos passando? Ele um dia não teve o nível de evolução moral que estamos experimentando hoje? É claro. Nós poderemos um dia chegar ao patamar de Chico Xavier? Sim. Poderemos ultrapassá-lo? Provavelmente não, porque ao chegarmos no patamar onde ele está hoje, ele já estará muito mais adiante. Porque o crescimento moral e intelectual tem limitações, mas nós não conhecemos essas limitações. Hoje, na carne, entendemos como infinito. Mas nós sabemos que há elevados níveis de perfeição, muitos deles sequer no nosso conhecimento, mesmo nas obras dos espíritos mais elevados. Nós ainda não temos esse registro. É muito pouco o que sabemos diante de tudo que está na erraticidade e mais além. Então,
A ideia é inspirar os compromissos para que tenhamos realmente essa capacidade de evoluir. Porque lá no Evangelho de Mateus, depois que Jesus elaborou e orou o Sermão da Montanha, exortou a todos os pobres, os doentes, os aflitos e sofredores que somos nós, ele disse lá, Mateus 5, versículo 13, nós somos o sal da terra. Mateus 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Jesus dizia também que tudo aquilo que ele fez de cura, de prodígio, de milagre, todos nós poderíamos fazer e fazer mais. Bilhões de anos nos separam dessa capacidade. Mas, se o tempo contado daqui não é o tempo contado de lá, em algum momento nós alcançaremos essa capacidade. Então, a gente tem uma outra questão aqui que pergunta, aquele que deixou o trabalho de arte, de literatura, conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Não. Então esse legado já é passado, e a evolução é contínua e voltada à vida futura, na descrição da questão 315 de O Livro dos Espíritos. E dentro dessa assertiva, tem uma outra aqui que diz assim, os espíritos depois da morte conservam o amor à pátria? Então, para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Ou seja, para onde quer que sejam designados, vão com toda a desenvoltura. Mas não são somente aqueles espíritos que vão para cumprir missão. São aqueles que, mesmo não tão elevados, já conseguem ter um grau de discernimento que faz com que eles percebam quase que imediatamente, ou mesmo considerando o estágio de perturbação, que aquele corpo que ele deixou, aquela existência corpórea mais recente, faz parte do acervo que ele já tem. A bagagem que ele vem amealhando na trajetória de milhares ou milhões de anos de existência a partir da criação de Deus. Então, quando o espírito é criado, por onde nós andamos, por onde perambulamos, provavelmente quando chegarmos à erraticidade, provavelmente, eu não posso garantir, não posso afirmar nada, até porque eu estou encarnado e limitado pelo véu do esquecimento e pelo próprio embrutecimento da carne que envolve a esse espírito que sou eu. Então eu não tenho um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo, que é o veículo através do qual, pelo livre-arbítrio, vai me conduzir o corpo para o acerto ou para o erro, para o vício ou para a virtude. A escolha é sempre minha. Naturalmente que a consequência é sempre minha. Como dizem alguns amigos aqui na BEBM, não vamos terceirizar a culpa. Não vamos terceirizar também a obra. A responsabilidade é nossa. O acordo é nosso. O planejamento é nosso. A prova veio para nós. Não lamentemos. Agradeçamos na hora das dores, das angústias e das vicissitudes, acrescentando, obrigado, Senhor, poderia ter sido pior. Mas a misericórdia não deixou que fosse. Nos permite raciocinar, inclusive, sobre esse aspecto. Então, a bondade de Deus é infinita e não temos sequer o alcance desse amor que Ele tem por nós. Seguindo aqui já no finalzinho, as ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? A resposta, muito. À medida que evoluímos, o desapego da matéria o desapego vai exercitando, se tornando mais evidente, e esse apego, ao contrário, à matéria, vai se desmaterializando. E aí, quando a gente começa a perceber que há outros recursos mais elevados, há outras oportunidades de trabalho, então, se puderem, leiam Missionários da Luz, lá com Vicente, Alexandre,
André Luiz, envolvidos na reencarnação de Segismundo, que viria como filho de Raquel e Adelino. Se eu não me engano, está lá no capítulo 13, capítulo 14 de Missionário da Luz. Vejam lá no livro Os Mensageiros, também Vicente e André Luiz recebendo instruções quando saíram do umbral para descer nas colônias, mais abaixo daquele plano, quando encontram nesse livro Os Mensageiros o capítulo 22, que fala sobre... O subtítulo é Os que Dormem. Dormir é exatamente isso, passar uma existência encarnada e nada produzir de obra meritória para diminuir o nosso débito. Nós não vamos aumentar o nosso crédito. O objetivo é diminuir o débito. Mas se eu dormir durante uma existência inteira não praticando a solidariedade, a fraternidade e principalmente a caridade, eu ficarei enrijecido como aqueles espíritos que estão lá no local chamado Campo da Paz. Os Mensageiros, capítulo 22. Estejam atentos. E, finalmente, a questão 319 diz o seguinte: uma vez que o espírito já viveu a vida espírita antes da encarnação, de onde se origina seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Então a resposta é que isso é apenas o efeito da perturbação que se segue ao despertar. E à medida em que se reconhece, vai se apegando à impressão da vida terrestre e vai reconhecendo que o valor que se dava enquanto encarnado é relativamente baixo à grandiosidade que o aguarda no plano invisível. Vejam como referência, quando tiverem um tempinho, as questões 163 a 165 do mesmo livro dos Espíritos, que fala exatamente dessa perturbação. É específico sobre isso. Então, a guisa de curiosidade, tem até uma outra pergunta. Depois de uma existência corpórea, né, que vai exigir de mim uma nova encarnação, eu posso chegar na erraticidade e já escolher as próximas provas? É claro que não. Essa perturbação, ainda que seja reduzida de alguma forma para uns, mas a grande maioria vai passar por um período mais ou menos longo, mas não sabemos aquilatar, porque o tempo da Terra é um, o tempo do plano invisível é outro, não é contado da mesma forma. Não é o mesmo tipo de relógio, não funciona desse jeito. Então, esse período é uma oportunidade, quando a gente começa a sair da perturbação, para compreender 3 palavrinhas que eu sempre cito nos trabalhos. O real significado da expiação, o real significado do arrependimento, e o real significado da reparação. Se eu começar a pegar o dicionário e verificar o que significa realmente essas 3 palavrinhas, esse trinômio que liga a minha existência corpórea com a minha existência no plano invisível, eu com certeza vou começar a modificar a minha trajetória. Eu com certeza vou começar a praticar um pouco mais de veracidade a minha reforma íntima. Isso é necessário. E como diz Jesus, reconcilia-te enquanto estás a caminho. E é isso que temos que fazer. Agora, como prece final, eu gostaria de fazer uma leitura que sintetiza todo o trabalho que a gente teve na pesquisa, na formatação do resumo. É uma mensagem de André Luiz, cujo título é Por Nós Mesmos. Está consagrada lá no livro Justiça Divina. É uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e diz assim: essa será a nossa oração. Quando a morte do corpo terrestre nos conduz à sociedade dos espíritos,
Muitas vezes somos cercados pelo amor puro a mergulhar-nos em divino clarão. Antigos afetos que o tempo não nos riscou da memória ressurgem de improviso, envolvendo-nos na melodia da aventura ideal. Amigos a quem supunhamos haver servido com algum pequenino gesto beneficente, repontam do dia novo, descerrando-nos os braços, sorrisos espontâneos por flores de carinho, desabrocham em semblantes nimbados de esplendor. Quase sempre, contudo, ai de nós. Reconhecemos-nos no festival da alegria perfeita a afeição de todo o movente, injuriando o carro solar. Quanto mais a bondade fulgura em torno, mais nos oprime o peso da frustração. Temos o peito qual violino de barro que não consegue responder ao arco de estrelas que nos tange as cordas desafinadas. E do coração semelhante a símbolo morto, apenas arrancamos lágrimas de profundo arrependimento para chorar. Temos o lamento, então, das lutas recusadas e as oportunidades perdidas. Deploramos a passada rebeldia ante os apelos do bem que nos teriam conquistado merecimento e a fuga deliberada aos testemunhos de humildade que nos haveriam propiciado renovação. Sentimos-nos amparados por indizíveis exaltações de claridade e ternura. No entanto, por dentro, carregamos ainda remorso e necessidade. É assim que nos excluímos por nós mesmos da Assembleia Gloriosa, suplicando o retorno às arenas do mundo, até que a reencarnação nos purifique nas aquisições de experiência e valor. Alma que choras na teia física, louva o tronco de sofrimento a que te encontras temporariamente agrilhoada na terra. Abençoa os espinhos que te laceram. Abençoa o quanto te lava os escaninhos do ser. Executa com paciência o trabalho que a vida te pede, porque um dia os companheiros amados que te precederam na vanguarda de luz estarão contigo em preces de triunfo, a desatarem-lhe as últimas algemas, de modo a que lhes partilhes os cânticos de vitória na grande libertação. Emmanuel, Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade de trabalho. Ilumina a todos nós que estamos felizes com a vida que temos, mas que olhamos ao redor e rogamos pelos infelizes que nos cercam. Obrigado pela glória de reconhecer-te o despenseiro fiel e amigo. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Se conosco e agora para todo sempre, na santa e bendita paz, graças a Deus. A todos vocês, o meu muito obrigado. Tenham todos uma boa noite e até uma próxima oportunidade no projeto ABEBM TV, se Deus quiser.